Bom, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ribalta, com o objetivo de discutir, sobretudo, o teatro e outras questões da vida nacional e internacional. Esse projeto nasceu de uma maneira muito informal, numa conversa entre amigos. Oswaldo Mendes, diretor, autor, ator. Sérgio Rovere, dramaturgo, jornalista. Marco Antônio Rodrigues, diretor, ator, já um pouco abandonado na profissão de ator. E eu, Eduardo Alexandre de Araújo, diretor de teatro. No programa de hoje nós vamos ter o imenso prazer de receber uma figura muito viva da cultura teatral no momento, ator, sobretudo cronista do teatro. Mas a gente pede para que você se apresente, Chico Carvalho, que você se apresente para quem não te conhece. Bom, eu sou o Chico Carvalho, sou formado pela Faculdade de Artes Cênicas da Unicamp e também sou radialista formado pela Faculdade de Comunicação Social Casper Líbero. E eu trabalho atualmente na Rádio Cultura, fazendo programação musical e apresentando um programa sobre ópera. E agradeço o convite. Chico, primeiro, é uma alegria conversar com você ao vivo, porque pela rede social a gente conversa até que um pouco, bastante, né? Você fez a sua apresentação, mas eu senti falta de informações. De onde você vem? Por que o teatro aconteceu na sua vida? Você tem uma influência familiar? Graças a Deus, nenhuma. Eu estudei num colégio que se chama Santa Maria e a gente tinha aulas de arte dramática no currículo. Não eram aulas extracurriculares, fazia parte do currículo. E antes mesmo das aulas, as aulas aconteciam no ginásio, no período do ginásio. Mas eu sempre estudei nesse colégio. Então, quando eu era muito pequenininho, eu assistia ao trabalho dos mais velhos, porque sempre apresentavam trabalhos a partir das aulas de arte dramática. E eu sempre achei aquilo muito interessante. Eu ficava sempre dividido entre o teatro, a vontade de fazer aquilo, e jogar futebol, jogar vôlei. Então, eu sempre associei muito a brincadeira do jogo, né, o aspecto inverossímil do jogo, o aspecto lúdico, a disputa, principalmente, com a beleza de brincar, de ser outra coisa, como a gente faz no teatro. Quando chegou no período em que eu pude fazer as aulas, eu gostei ainda mais do assunto. Eu já não era espectador, mas eu participava das aulas como todos os meus amigos. E aí, na 8ª série, que eu acho que nem existe mais, não havia mais aulas, mas você podia entrar no grupo extracurricular do colégio. Aí ficava mais sério. Então, era um ano inteiro em que a gente fazia tudo que competia ao teatro. Escrevia texto, ensaiava, fazia os figurinos, e no final do ano a gente apresentava o trabalho. Isso durou da 8ª série até o 3º colegial. De modo que eu nunca tive absoluta dúvida de que eu queria ser ator. Nunca tive crises na adolescência. E eu, no último ano do colegial, eu prestei para Unicamp porque eu queria fugir da minha mãe. A minha mãe não gostava da ideia de que eu fizesse teatro, porque eu sou de São Paulo, eu queria fazer ou a EAD ou a USP. E meu irmão fazia biologia na Unicamp. Então, escondido da minha mãe, eu preenchi a ficha da Unicamp, imaginando que eu fosse ver de que maneira a prova prática acontecia lá, na Unicamp, para passar um ano inteiro achando que eu não ia ingressar na faculdade e tentando convencer a minha mãe de que eu podia fazer teatro na ECA ou na USP. Prestei jornalismo na ECA, não passei. E, para minha sorte e coincidência, eu passei na Unicamp nesse período que eu achei que eu ia somente frequentar as provas. E foi a melhor coisa que aconteceu para mim, porque eu fiquei longe dos meus pais. E o meu irmão também se formou logo, então eu fiquei longe de toda a família. E nós passamos 4 anos, eu e minha turma, só estudando teatro na Unicamp, né? Então, acho que esse período afastado de São Paulo foi bem bacana. Ô, Chico, então quando você fez as pazes com a sua mãe? Fiz. Ela, imediatamente, quando eu passei, ela me ligou, foi muito legal. E ela pediu desculpas, né? Porque ela viu que a coisa era séria e que eu queria, de fato, estudar e que era irreversível. Então, ela acabou aceitando a ideia. Era isso que eu ia perguntar. Quando você comunicou à tua mãe da decisão, você já tinha sido aprovado no vestibular da Unicamp? Não, ela soube que eu preenchi a ficha e teve uma conversa muito séria comigo. Ah, tá. E quem pagou a ficha foi meu pai. Meu pai tinha tem a cabeça mais aberta. E ela que não queria que eu me tornasse ator
ou estudasse teatro, porque ela queria que eu fizesse uma outra profissão para que eu tivesse um amparo, né? O que ela está correta até hoje. Pois é. E aí ela teve uma conversa muito séria comigo e disse assim, você só vai fazer se você passar, se você tiver uma outra faculdade em paralelo. Eu disse que sim, com certeza, mas era impossível porque o curso é integral. Sim. Sempre foi integral. E ela descobriu na sequência que o curso era integral, mas ela ficou muito feliz quando eu passei. Ela foi descobrindo aos poucos tudo, a né? tragédia foi sendo anunciada. Hoje, quando você está em cartaz, você avisa ela. Avisa, ela adora assistir os espetáculos. Isso foi que ano que você entrou na... Só para localizar no tempo. 1996. Você entrou na Unicamp. Eu fiz o vestibular. Em 97 foi o meu primeiro ano na Unicamp e 2000 foi o meu ano de formatura. Você, então, é a geração do século XXI. Eu sou. Ô Chico, na sua apresentação também eu senti falta de duas coisinhas. Da tua experiência como professor, né, que acho que você ficou vários anos, né, dando aula em curso de formação de ator, e como diretor, né, da tua companhia, que você fundou no Célia Helena e tal. Fala um pouquinho desse lado do teu trabalho. Eu acho que a coisa mais difícil do mundo é dar aula. E é uma responsabilidade gigantesca. Eu aceitei porque a disciplina que eu fui dar aula lá no Célia Helena era uma disciplina que na minha faculdade, na Unicamp, eu não gostava tanto do professor. Então eu disse para mim mesmo, bom, melhor que ele, eu acho que eu talvez consiga... Talvez eu consiga ser mais interessado no assunto. E eu fui aprendendo junto com os alunos mesmo. Eu dei aula de História do Teatro Brasileiro e era uma aula teórica, então eu ficava mais tranquilo, porque eu sou essencialmente ator. Eu gosto da solidão. A função do diretor é ter que lidar com os outros, né? E eu também inaugurei essa companhia de teatro lá com ex-alunos porque eu gosto muito de dramaturgia. Então fui sempre me afastando da ideia de dizer que eu dirigia os meus ex-alunos. Então o pacto é que eu trabalhasse um texto e que a gente experimentasse junto com esses meus ex-alunos. Então foi um período muito importante porque eu acho que, de fato, ao dar aula, você reconhece muitas coisas que no seu período de formação foi deixado para trás. Acho que é a coisa mais difícil do mundo da aula e é uma responsabilidade gigantesca. Principalmente agora, né? Formar ator é uma coisa para os dias de hoje, para o momento atual, para trabalhar onde? Então é uma crise sempre frequente. Às vezes me chamam para coordenar alguma formação da aula de interpretação em algum lugar. A princípio eu sempre resisto, assim, precisa me convencer para eu voltar a esse trabalho, mas eu sou ator, essa é a minha função e eu gosto de dizer isso mesmo. Essas outras áreas são apenas curiosidades minhas, embora sejam interessantes também. E o seu trabalho como radialista, sua formação, quando começa a sua formação como radialista e como você desenvolve isso hoje? Eu fui fazer faculdade de rádio e televisão por conta do rádio. A imagem não me interessava tanto, porque eu acho que é um território fantástico para o ator, inclusive. Então, juntava um interesse meu pelo veículo e pela ideia de me aprimorar como ator. E isso acontecia antes, né? Quando não havia curso de interpretação, os grandes atores que a gente tem aí, que a gente conhece, começaram pelo rádio, no rádio. Fernanda Montenegro começa no rádio, Laura Cardoso... Quer dizer, a possibilidade de você interessar alguém, o interlocutor, pela voz, construir paisagens ou sensações unicamente pela voz, o mistério de você não enxergar de fato quem está falando aquilo, eu acho que é um mistério que ocorre também no teatro. O disfarce, né? Então, foi um interesse pessoal mesmo em investigar o assunto da minha função como ator. E sem dúvida que é um veículo fascinante. Até hoje é. E mal aproveitado, inclusive, para o que a gente pode explorar no sentido dramático, dramatúrgico. Tivemos uma tradição muito forte aqui de radionovelas e que não tem mais. Na Alemanha existe um departamento só de radioteatro. Até hoje. Existem radioatores contratados. Veja bem. Radioatores contratados para trabalhar no rádio, especificamente no rádio. E desde que eu entrei na cultura, eu fui estagiário da cultura. Quando eu era estudante na Casper, eu fui estagiário lá. E depois eu voltei contratado. Desde que voltei, eu já emplaquei alguns projetos interessantes com atores. Algumas coisas pontuais. Nós refizemos a Guerra dos Mundos, aquele famoso episódio em que Orson Welles inventou que os marcianos estavam invadindo Nova York, e a gente pegou o roteiro original e recriou
num projeto para falar de fake news. Então é sensacional. Uma trilha muda o universo, um timbre de voz muda também a sensação. Eu costumo até dizer isso, né, que a gente foi criado numa ideia de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Isso é uma ideia para vender um produto, né? Uma palavra vale mais do que 1000 imagens. Sem dúvida. Porque ela te leva para um lugar que você não imagina, né? Isso é uma reversão que a gente acreditou nessa brincadeira da publicidade, né? Não que a imagem não seja importante, não é isso. Mas... Sim. E o fascinante, Tolentino, é assim, a pessoa que monta, se o programa é gravado, a pessoa que vai montar, ela é também um outro departamento de criação que pode te levar para cima ou te derrubar. Quer dizer, a maneira que você escolhe de subir o BG em determinado lugar muda o mundo. Se você corta seco, muda também. Se você deixa o ator falar ou o locutor falar sem trilha, é outro universo. E tudo isso é muito frágil, né? A maneira que você tem de arrumar tudo isso é como o teatro. É um território de risco, acho, o rádio. Então, nesse sentido, acho que é um lugar muito bacana para se pesquisar. E fora a música. Eu sou apaixonado por música instrumental. Então é um paraíso aquele lugar onde eu trabalho, porque eu posso ir na Sala São Paulo assistir os concertos da USESP, você consegue entender a dramaturgia do teatro, da palavra, pela história da música. Quer dizer, uma música barroca, uma música clássica, muda completamente quem está falando, a sensação do protagonismo muda. Beethoven é um metaleiro do século XIX, que é muito próximo da loucura do texto romântico, né, nosso, da palavra. Então, fazer essas associações, acho que isso é um repertório cultural que deve frequentar todo mundo. A mesma coisa a literatura, né? Mas o som, não existe nada que... Quem fala isso, inclusive, é a Fernanda Montenegro. Não existe nada que mante mais o ator do que o som, né? Para que você se estimule a pensar, a sentir. Então, acho que também foi uma estratégia de esperteza minha. Acho que para estudar teatro. Eu fui para o rádio para estudar teatro, acho que é isso. Ô Chico, você disse que tende a recusar ou enfim, alguém tem que convencer muito você para dar aula ou participar de algum processo de formação de ator, né? E você falou a palavra mercado, né? Queria que você fizesse uma análise sobre o mercado que você encontrou quando você se formou e o mercado hoje. Olha, Sérgio, a pergunta é ótima. Eu, quando era menino... Isso é fundamental para eu ter escolhido fazer teatro. Eu lembro de abrir os guias culturais e enxergar lá nas peças, numa frase reforçada com negrito, né? Em cartaz por tempo indeterminado. Os espetáculos ficavam em cartaz. A gente assistia uma série de espetáculos que permaneciam em cartaz. Então, nesse sentido, o teatro tinha um mercado, um espaço na sociedade enorme, porque faz parte da nossa profissão a permanência, a repetição, né? Então, eu lembro de entender teatro como um lugar de atuação na sociedade. É isso que me angustia hoje. Talvez essa seja uma razão pela qual eu resisto a dar aula. Porque eu vou formar quem? Para trabalhar onde? E vejo a mim mesmo como ator. Quer dizer, você tem uma série de ideias e você precisa torcer para que uma delas emplaque, para que você tenha a sorte de ficar em cartaz durante um mês, de sexta a domingo, e depois você ser expelido desse lugar, né, que te acolheu, para você conseguir uma certa verba para pagar as suas contas. Isso não é uma profissão, acho eu. A gente está num período muito ruim de entendimento do que é o trabalho do ator. Eu digo especificamente do ator. Eu acho que o diretor também, mas o ator precisa da repetição. Se ele não repete, ele deixa de... É a mesma coisa como um esportista. Imagina se sei lá, esse jogador que está despontando aí, o jogador de tênis, se ele para de treinar, João Fonseca, ou um nadador para de pular na piscina na hora da competição, ele não vai conseguir nada. Eu acho que é a mesma coisa o ator. Ou um bailarino que não coloca o pé na barra todos os dias, que não se apresenta diante do público todos os dias, né? Deixa de existir a ideia da profissão. Acho que uma razão que eu resisto à ideia de dar aula é um pouco isso. Eu um pouco desencantado com o que nós estamos vivendo hoje. Porque eu lembro de uma esperança, de uma perspectiva de pertencer à sociedade. Eu não acho que eu pertenço à sociedade como ator. Eu acho que eu sou muito mais amador nesse sentido do que um ator profissional.
Porque não trabalho, né? Eu penso, né? O Tolentino disse, um cronista, sou um cronista. Sim. Mas eu queria ser um ator, eu queria... Você acha que isso vem acontecendo por quê? Por conta do quê? Eu acho que é uma mudança da sociedade, né, Marcão? Agora, essa é uma questão também. Eu fiz uma universidade pública. Eu acho que quando você faz uma universidade pública, você tem que devolver ao mundo um outro tipo de contrato. Acho mesmo. E assim, sem querer engrandecer a mim. No seguinte sentido, eu acho que quando você vai para o mundo, você precisa resistir ao mundo. Você não pode pertencer a ele. A nossa tarefa é de contestar o mundo. E essa é uma estrutura, Marcão, que é absolutamente contestável. Nós viramos funcionários de delivery, com todo respeito aos funcionários de delivery. Nós preenchemos pautas. Quer dizer, e a utopia? Que tipo de teatro você quer fazer? Que tipo de ideia você quer defender? O que você quer? Que tipo de violência você quer contrastar? Não é possível que a gente se conforme com isso. E eu lembro também a quantidade de grupos que existiam estáveis, com sedes próprias, onde é possível pensar, trabalhar e devolver ao mundo algum tipo de discurso. Nós estamos pertencendo a uma ética talvez capitalista, não sei se esse é o termo, de satisfazer outras coisas que não o nosso desejo de expressão. É claro que isso tem milhares de camadas, né? O teatro do Shakespeare ficava à margem do Tâmisa, ficava à margem da sociedade, nas margens, mas também era sustentado pela corte lá, tinha um amparo, sei lá, do governo. Será que o papel público, então, por exemplo, do Ministério da Cultura também não é resistir a isso? Qual papel você acha que teria o Ministério da Cultura? Porque se a sociedade é hegemonicamente capitalista hoje, quer dizer, todas as forças, né, principalmente a indústria cultural, as mídias, etc., levam o ator a essa função de produto de si mesmo, na verdade, Sim. No mundo da mercadoria. A questão pública do Ministério da Cultura, por exemplo, não seria formular políticas que disputassem o pensamento? Como é que você vê isso? Eu acho que o teatro, arte, devia ter o papel que o SUS tem. Devia ser algo pertencente à nação. Eu acho que não dá para comparar uma peça de teatro com uma hamburgueria. Não é a mesma coisa. Tem outros parâmetros. Muitas vezes uma boa peça de teatro é intragável. Ela é indigesta. Aliás, o nosso maior dramaturgo, né, considerado o nosso maior dramaturgo, dizia: eu faço um teatro desagradável. Ele desagradava as pessoas. E ao desagradar, promovia um tipo de entendimento sobre o ser humano que seria impossível se você fosse alguém disposto a vender alguma coisa e receber um retorno imediato daquilo que você propõe. Só diz o nome desse dramaturgo. O Nelson Rodrigues, né? Um teatro desagradável. As pessoas trepavam as senhoras de laque trepavam nas poltronas do teatro para vaiá-lo. E na primeira... Isso é fantástico, né? Na primeira peça, A Mulher Sem Pecado, que ele faz no Teatro Municipal, ele é vaiado de cima a baixo e ele está escondido no camarote e debruça na murada e diz: é isso que eu quero fazer. Precisa ter uma coragem. Tem coragem né? para isso. E essa é coragem, é isso que eu estou dizendo. É preciso, acho que a gente entender que vai ser difícil a vida, porque é preciso contestar o ser humano, é preciso contestar a sociedade. E a gente tem esse espaço hoje? Eu acho que não. Acho que está todo mundo lutando para conseguir um job. É isso que eu penso. Os atores. E ainda mais, eu vejo amigos meus assim, e acho que isso é justo também, porque as pessoas precisam sobreviver. Estou querendo fazer também o papel aqui de... Mas eu fui justamente ter uma outra profissão, talvez por influência da minha mãe, para que eu me livre disso, para que eu possa tentar conseguir algum dinheiro para pagar as minhas contas, para poder, na minha profissão de ator, ter uma outra visão sobre as coisas. E não sei se eu consigo. Mas isso eu acho que é legal, porque esse tema da sobrevivência, né? Porque ele justifica muita coisa para muita gente, né? Eu, como você, eu tô fora disso porque eu fui ser funcionário público para poder fazer aquilo que eu quisesse fazer em teatro, né? E eu acho que isso cria muito essa justificativa. Não, mas eu sou ator, então eu tenho que fazer qualquer coisa, tenho que fazer qualquer coisa, tenho que fazer qualquer coisa. E outro dia até a gente estava conversando com
não sei se foi com a Denise Fraga, com o Newton Moreno, mas é um pouco que eu acho bem triste o papel do ator do mainstream aqui, porque são muito raros aqueles que se colocam com uma questão pública maior, né? Uhum. Parece que quando você... Até mesmo participação política, ativismo político, a própria Rede Globo proíbe os atores por contrato de participarem politicamente e tal. Sim. Quer dizer, e como a gente sabe que não existe não participação política, a não participação política resulta em participação política para manter as coisas no estado em que estão, ou seja, cada vez mais degradadas, não é não? Sim. Então acho que tem um pouco esse sentido também acaba virando uma justificativa para a gente mesmo, a falar, mas sinto muito, mas eu tenho que fazer. Esse sinto muito que eu tenho que fazer, que vai de A a Z, né? Sim. Vai desde o mercado até as corporações do jeito que elas estão organizando a sociedade hoje. Agora, Marco, tem uma coisa que eu acho maluca, né? Que os países de capitalismo altamente desenvolvido, as artes proliferam, né? Por exemplo, a Comédie Française tem 450 anos. Tem um projeto instaurado lá pelo senhor chamado Mazarino e Richelieu, que foram demonizados durante a Revolução Francesa, que instauraram um modelo de cultura, né? Que vai de teatro, gastronomia, vinicultura, música. E a gente costuma dizer, o teatro está em decadência no mundo, isso não é verdade. Isso é uma das maiores fake news. Também acho. O teatro é lotado no mundo inteiro com peças cada vez de duração maior, 3 horas, 4 horas, né? E então a gente criou um falso modelo que é de um subcapitalismo, isso aqui é pior, né? Um subcapitalismo rasteiro, e que a gente arrasta isso como uma ideia contrária ao mundo, como a gente está muito distante. E eu digo assim, você não precisa nem ir para a Europa, para os Estados Unidos, vai para a Argentina. Uhum. Você teve uma viagem à Argentina, você viu o que é o teatro argentino, né? Você esteve no Canadá também. Olha, é uma depressão, é terrível. Eu não aconselho ninguém a ir para a Argentina. Ir para a Argentina e também apesar que quem gosta de teatro vai ter prazer, né? Mesmo com o Milley lá, eles devem continuar com o teatro. Mas, e é incrível, assim, tudo. O público, a relação do público com os atores, parece, Tolentino, que é algo comum frequentar o teatro e que isso é estabelecido na sociedade, né? Eu fui no Canadá numa apresentação terça-feira às 14h, menos 15 no termômetro, e o teatro lotado. À noite aconteceu uma outra sessão, a Argentina a mesma coisa durante a semana, e o teatro lotado. E havia uma ideia de que aquilo era um evento de fato que pertencia à sociedade. As pessoas iam naturalmente ao teatro, os atores faziam também naturalmente teatro. Não tinha nenhuma força de quem subia ao palco excessiva para defender algum tipo de importância. Isso eu olhei para mim e fiquei um pouco deprimido comigo, porque toda vez quando você sobe ao palco, já que você tem pouco espaço de tempo, parece que você precisa ali convencer a todos de que você é o maioral, você ali tá com a posse das atenções. E o público aplaude na maior elegância, sem levantar e uivar, e ninguém espera os atores no hall do teatro para dizer parabéns, meu amigo, o que acontece muito aqui, né? Parece que o evento é mesmo público e não restrito a uma certa parcela de amigos e de conhecidos, como muitas vezes acontece aqui também. Então, foi bem difícil assistir a peça agora no Canadá, porque é muito diferente do que a gente tem hoje. E eu acho que o menos culpado dessa equação toda é o público. Eu acho que o público quer ir aqui e o público é inteligente o suficiente para reconhecer o que é bom e o que é ruim. Eu acho que a estrutura política e a nossa apatia é que impede que a coisa tenha um andamento maior. Os musicais conseguem fazer isso de uma outra maneira aqui. Por que o teatro de prosa não consegue? Acho que falta, sei lá, alguma força política ou algum outro tipo de estratégia que a gente não sabe lidar. Mas o público vai e quer assistir. Você tem uma ligação com música, né? Sim. Muito forte. Eu quero voltar a essa questão do teatro em relação à música. Uma pessoa, para tocar, ela tem que saber tocar. O nosso teatro, de alguma maneira, entrou qualquer um pode fazer.
E então, quando você diz que nós temos uma responsabilidade nisso, nós também temos que pensar em que atitude nós temos diante do nosso ofício. Na qualidade vocal, corporal, de pensamento, capacidade intelectual, política. Você soma tudo isso e você vê um modelo raso. E sempre com justificativas. Por que no Brasil não deu? Por quê? Quando na música é o oposto. Se você não tocar bem, se você não tiver competência naquilo, você não entra numa orquestra, você não entra num quarteto, você não entra numa ópera, você tem que cantar bem, você tem que dançar bem, se você for dançar numa... No teatro qualquer um pode circo, fazer. né? Se não tiver competência, você morre. Você morre, exatamente. Mas isso assim, eu sinto que a gente entrou num grau que o importante é eu me expressar. Isso. O meio que eu me expresso não importa. Claro. As pessoas cobram isso. E cobram, inclusive, que o Estado financie a nossa expressão, não a nossa profissão. Eu queria que você falasse um pouco disso, o que você pensa disso. Eu acho que defender uma ideia publicamente em cima do palco é perigosíssimo. Eu acho que isso é uma ética que a gente não discute, porque é o que o Marcão falou, é um capital de expressão pessoal. E eu acho que a gente também se acostuma com a ideia de que todos somos atores. Eu acho que sim, todos somos potencialmente atores. Nós representamos, a vida é um palco, né? Existem teorias antropológicas a respeito disso. E é verdade, nós aqui estamos representando um papel. Eu estou num papel de entrevistador, vocês estão me entrevistando, nós não somos assim. Aqui nós estamos agindo de uma forma pública, o Boal diz isso o tempo inteiro. O Brecht, né? Eu escolhi essa minha roupa, então tá tudo teatro. Agora, teatro pode ser terapêutico, pode ser inclusivo, pode ser para criança, tem milhares de derivações. Mas eu acho, eu acho que isso é polêmico também, nem todos pensam assim. Na medida em que você escolhe fazer isso como um ofício, os combinados são outros. Então, é imperativo que você estude. É um absurdo que não haja esse pensamento, acho, entre nós. Que é a mesma coisa do músico. O músico tem a sorte. E eu estudei violino durante um tempo e eu acho que deveria haver ensino musical para qualquer curso de formação de atores. Se você vai com um dedinho para frente 1 milímetro, o si vira dó. Então, o que significa? Não sei a resposta, mas isso deveria ser discutido. O que significa desafinar nas ideias? Não sei, é mais abstrato. Mas eu sei o contrário disso. Que não é possível que você suba ao palco para defender a sua carreira. Ao menos na nossa condição de atores que foram formados, por exemplo, numa escola pública. Nós não temos o direito de fazer isso. Né? Para conseguir um certo status, para conseguir uma... E de que maneira, por exemplo, eu acho, ou eu tento me driblar dessa enrascada? Eu sempre gostei de textos clássicos, sempre. Então eu falei assim, eu vou atrás dessas pessoas que já disseram muita coisa importante que a gente tem que escutar ainda hoje. Então, essa foi uma estratégia de tentar driblar essa vaidade, porque essa vaidade, evidentemente, é inerente ao ator. Quando o ator sobe ao palco, ele quer se exibir. Eu quero ser aplaudido, senão eu seria um idiota, um masoquista. Mas, maravilha, lidemos com a contradição. Eu quero ser aplaudido, mas eu quero mais. Eu quero uma vaidade maior que essa. Senão eu viro um tonto. E para ser tonto, a gente tem as redes sociais que suprem essa... Tem a televisão que, 99% das vezes, suprem essa ideia de você defender uma pele bem hidratada. Agora, no teatro, que é o território de guerrilha, você deve subir ao palco e assustar a plateia, em certa medida. Assustar, não berrar para o espectador, mas encantá-la de uma outra perspectiva que não seja essa mansidão da defesa de uma, sei lá, de uma ideia própria ou uma vaidade íntima. Mas é isso, é impressionante você reconhecer a diferença entre a música e o teatro. Eu trabalho numa rádio de música instrumental. Eles são absolutamente malucos. Todos os músicos são malucos. Eles não vão para a esquina sem carregar o seu instrumento. Eles estão o tempo inteiro estudando. E isso é músico da OSESP. Não é músico de, sei lá, que está em formação. Né? São músicos profissionais. Como o ator estuda? Essa é uma outra pergunta maravilhosa. Já que eu não estou em cartaz o suficiente quanto eu gostaria, como eu faço para colocar o meu pé na barra como um bailarino faria? O que significa manter-se na ativa numa perspectiva de não enferrujar a sua capacidade física, corporal, intelectual, para no instante que você subir ao palco aquilo ter algum sentido?
Eu acho, Tolentino, que a diferença entre nós e a música é abissal. A gente deveria entender o que acontece na USESP, na Orquestra Sinfônica Municipal, na Orquestra Jazz Sinfônica, porque eu acho que está ali um pouco o exemplo que a gente não tem no teatro. São corpos estáveis, públicos, tem a chancela da cidade, do estado, e eu vi uma reclamação na revista Concerto da seguinte forma, uma revista voltada à música, só à música. Não temos isso no teatro, com críticos, analistas, e a revista dizia assim, é um absurdo que metade das capitais do Brasil não tenha uma orquestra sinfônica. Eu morri de rir, porque bom, nós temos uma companhia estável estatal em São Paulo, que é a maior metrópole da América Latina. Uma sede de uma companhia estável. Como é que a gente não se revolta com isso, não arruma uma maneira de, sei lá, politicamente exigir isso? E aí vem a inveja na sequência. Quem são os escolhidos? Então a gente vai torcer. Talvez a gente se odeie. É uma proposta interessante de entender porque a gente não vai além disso. Talvez a gente tenha inveja um do outro. É isso que eu ia dizer. Tem um modelo, eu tenho uma certa intimidade com o modelo português, né? É o modelo português que foi formado lá a partir da Revolução dos Cravos, ou seja, tem 50 e tantos anos, mas enfim. Eles têm estruturas permanentes. É um pouco o que se tentou, que nós, originalmente, tentamos fazer aqui com o Fomento, que é apostar em estruturas permanentes, né? Do ponto de vista da investigação, da junção das pessoas, etc. Então, essas estruturas permanentes, tem, por exemplo, a maioria dos teatros são públicos, e são cedidos incomodados para companhias, durante anos e anos e anos. Eu acho que aqui a gente ainda não sei como é que a gente chegaria numa compreensão de que tem que estudar, tem que apostar nessas estruturas permanentes, né, ao longo do tempo. Porque esse é um modelo que deu certo no mundo, mas aqui parece que você forma uma estrutura permanente, depois de um ano vai ter 200 estruturas tentando dizer que você é um privilegiado, que não sei o quê, que não sei o que lá. Isso é da nossa... Não estou dizendo que seja certo ou errado, o que é melhor, o que é pior. Mas como é que a gente poderia pensar também em algum tipo de estrutura pública onde essa diversidade fosse toda contemplada, mas ao mesmo tempo você apostasse na permanência, em trabalhos contínuos, com uma perspectiva de futuro, né? Quer dizer, num país tão grande como esse, isso seria possível, até porque isso é dinheiro de pinga, né? Isso é dinheiro de pinga, do ponto de vista do Estado. O problema é como é que a gente faz para pensar de outro jeito, sem pensar que o coleguinha do lado é privilegiado porque ele está há um mês no teatro fazendo de sexta a domingo alguma coisa, entendeu? E você ainda não está, mas sei lá. Mas, Marcão, se alguém conseguir me responder isso, eu ficaria tão feliz. A gente tem teatros distritais lindos. Exato. João Caetano, Cacilda Becker, Arthur Azevedo, Paulo Eiró. É de morrer de rir, porque você tem o administrador, você tem a equipe que cuida da manutenção, a burocracia está toda lá. Tá lá. E você não tem o principal, você não tem a equipe, os artistas, o ator, você não tem o diretor para ocupar aquilo lá. Se alguém pudesse me responder... Aí o que acontece? Aí vai reinaugurar o João Caetano, ou então o Paulo Eiró. Aí chama uma trupe, a gente, para soltar uns balões, ali em perna de pau, toca um tamborim, e a gente fica feliz. Com isso, a gente chama os amigos, venham, o teatro está vivo. Não, não está vivo, porque aquilo lá é uma franquia de uma pizzaria, porque na sequência vai vir outros de nós para fazer um fim de semana, uma peça ali. E ninguém entende que se mantivesse uma trupe por 2 anos, 1 ano, as redondezas desses teatros iriam fervilhar de assunto, como acontecia no Fomento, na época em que se tinha dinheiro para sedes permanecerem em cartaz, né? Então é de um absurdo a ideia de que a permanência rema contra a gente. É o contrário. A gente só cresceu com, por exemplo, o TBC. O que foi o TBC? Durante 15 anos, um sujeito, um empresário, nada a ver com o poder público, bancou uma empresa. Quem saiu de lá? Esses atores que a gente bate palma até hoje. A IAD, Escola de Arte Dramática, surgiu ali. Então, eu acho que a gente tem que batalhar pela permanência, não pela essa ideia de que você é um ator... É porque tem isso, né? Um ator múltiplo, eclético, eu faço qualquer coisa. Mas aqui isso eu acho que depende muito mais da gente do que do poder público, né? Será? Eu acho que sim. Olha, eu concordo com o Marco inteiramente. Quando eu era funcionário da Funarte, por exemplo, nós criamos um programa, que era um programa que, rapidamente,
a Funarte, ou a Fundacem na época, tinha um prêmio, que eram 10 prêmios de produção. Aí nós combinamos com o Estado, que o Estado também teria 10 prêmios de produção. Era um programa conjunto, né? E isso por edital, público, etc. Isso faz muito tempo. E aí a gente fez a primeira edição, foi muito boa. Na segunda edição, nós íamos lançar o programa de novo, precisávamos do Estado junto. Falei, então, quando é que você... Fui lá no Marcos Mendonça, que era o secretário de Cultura. Falei assim, vem cá, tá atrasado aí, quando é que vocês vão lançar essa porra desse edital? Aí ele falou assim, peraí, chamou a secretária, falou assim, quantos prêmios nós atribuímos? 10 prêmios. Chamava prêmio por causa da legislação, né? Na verdade, é um edital de produção. E quantos candidatos a gente teve? 190. Falei, você tá vendo por que eu não vou lançar isso de novo? Porque eu tive 180 pessoas desagradadas e 10 pessoas que ficaram felizes. Isso não me interessa. Quer dizer, a perspectiva do poder público é, de fato, de pulverizar recursos. Claro. A nossa perspectiva é que tem que ser de apostar na arte. Porque se o teu teatro for bom, o meu também vai, vai se beneficiar do teu. Óbvio. Se o dele tiver público, o meu vai se beneficiar. Né? Eu não quero que você faça um teatro de merda. Sim. Porque o teu teatro de merda implica no meu teatro também virar uma merda. Mas aí vem a frase do Tom Jobim, né? Sucesso pessoal, sucesso é ofensa pessoal no Brasil. Ô Chico, você tocou eu queria voltar. Não. O Oswaldo não perguntou nada. Tá bom, volta. Não, voltar à questão da formação do ator. É importante sublinhar que você está ressaltando a importância do ator estar preparado para o seu ofício. Preparado tecnicamente mesmo, né? Intelectualmente, a voz, o corpo, enfim, tudo pronto para ir para o embate, né? Isso é importantíssimo. E, ao mesmo tempo, você é um crítico feroz, como eu sou também, da tal DRT. Quer dizer, essa coisa da regulamentação da profissão causou um mal para nós. Eu caí nessa armadilha porque eu também lutei lá atrás, eu era mais jovenzinho, para regulamentar. E logo que foi regulamentado, a gente percebeu qual era a armadilha. Era para reserva de mercado na televisão, no streaming, na publicidade. Enfim, era reserva de mercado. Não tinha nada a ver com a formação do ator. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque tem muita gente... Cara, eu fico indignado quando eu vejo... É muito frequente isso. Olha, eu me formei na faculdade de teatro de... Não vou citar a cidade. É uma cidade do interior do Paraná. Nada contra, mas... Uma escola de teatro que forma ator no interior do Paraná é estelionato. Você está formando um profissional para nada. Você está enganando, você está matando o sonho dessa pessoa. Não fala para ela assim, não, vai fazer teatro amador, como você ressaltou recentemente nas redes. Eu sou a favor disso também. Faça teatro na sua cidade, como você fazia na escola. Faça teatro amador, aprenda, jogue a tua vontade de se expressar no teatro amador, não é? Sim. Agora, daí eu vou tirar o DRT. Não é para fazer teatro, é para fazer qualquer outra porcaria que surja. Porcaria ou não porcaria, entendeu? E o único lugar que o ator mora é o teatro. Ele, na televisão, ele é passageiro, ele visita. Ele tem crachá. No cinema, a mesma coisa. Na publicidade, a mesma coisa. A casa sua, é óbvio que é o teatro. E você é um crítico feroz do DRT. Eu quero que você associe uma coisa a outra. Oswaldo, eu nunca fiquei tão orgulhoso na minha vida quando eu fui contratado na Rádio Cultura, porque eu sou radialista formado com DRT, de radialista. Tá lá na minha carteira de trabalho. E eles pediram meu diploma. Eu falei assim, meu Deus, que maravilha. Aqui, eu sou formado na faculdade Casper Libero. Eu tinha um orgulho. Aí tem um colega do meu lado que também é formado na Casper Libero. Estamos trabalhando numa empresa, Rádio Cultura. Estamos representando a Rádio Cultura. Para que serve um DRT de ator? Você está representando o quê? A quem? Você vai trabalhar onde? Então, eu acho que a curiosidade é que algumas escolas, em geral, todas fazem isso, olha, nós somos um curso que damos o DRT. Vai te dar um diploma de desempregado. Você não vai trabalhar em lugar nenhum. Da mesma maneira como alguém que não tem DRT está na mesma condição que você. Então, a crítica é discuta a formação, não o documento. Porque o documento não significa nada. Se você discutir a formação, o que se precisa para formar um ator, aí sim. Aí você vai entender que existem atores e não atores. Aí você dá um DRT para um ator. Né? E as escolas, com essa ótica de vamos colocar gente no mercado,
não se preocupam com a formação, se preocupam com o mercado. Então, formam atores para o quê? Fazer o quê? Para se encaixar na televisão, nesse tipo de teatro que não tem compromisso nenhum, ou, enfim, é uma desova de gente no mercado para continuar sendo desempregada e com a chancela de uma coisa que não quer dizer absolutamente nada. Então é engraçado, porque usam esse termo para dizer que você, sim, aí sim, tendo esse documento, vai acontecer na vida. Que foi o que aconteceu comigo como radialista. Sim, claro, se eu não tivesse o DRT, eu não teria sido contratado. No lugar onde se trabalha para a cultura. Eu me senti um orgulho, eu até coloquei na parede, enquadrei. Sou radialista com DRT. Agora, de ator não, né? É importante, eu acho que é importante essa distinção, né? Porque sim, a formação é necessária. Sim, claro. Um médico tem uma formação, um professor tem uma formação. Ninguém está negando isso. Ter a formação, né? O problema que a gente está falando é da burocracia. Sim. Né? Quer dizer, uma coisa que virou, na verdade, uma moeda de troca. Isso, inclusive, o próprio sindicato, não sei se ainda faz, mas há um tempo atrás eles faziam lá uns testes e distribuíam os DRTs. Não sei se tem isso ainda. Enfim. Chico, eu vou confessar uma coisa que eu fiz na minha vida, que é o seguinte. Durante muito tempo você ia fazer qualquer negócio. Tem DRT? Tenho. Qual o seu número? Eu inventei um número. 1942, eu lembro disso. Não sei por que 42, porque eu nasci em 46, acho que por isso. 1942, ok. Não me perguntavam mais, porque eu entrei com pedido de registro lá em 79, logo que da regulamentação. Mas não fui lá carimbar a carteira, então não tinha, na verdade, o DRT. Eu tinha um protocolo que eu perdi. Eu só voltei ao Ministério para carimbar quando um dia a prefeitura, acho que percebendo os malandros como eu, falou assim, não, agora pede para os caras trazer uma fotocópia ou um xerox, a capa da carteira do trabalho. Carteira do trabalho que tem ali. Foi aí que eu estava fazendo um espetáculo no João Caetano. E a nossa amiga lá, Andreato. Elias? Não, a irmã dele. A Sula. A Sula falou assim, Oswaldo, traz uma coisa. Eu falei assim, eu não tenho. Mas você me deu um número. Eu falei, esse número é fictício. Eu falei assim, não, porque daí a prefeitura começou a encher o saco dela. Eu falei assim, você tem que mandar, cara, porque senão, o que eu vou falar lá? Sim. Daí eu, por respeito à nossa amiga, falei assim, olha, por você eu vou. Porque, na verdade, se não tivesse essa exigência, sim, porque daí é reserva de mercado mais uma vez, tem que exigir que o cara mostre. Porque só falar um número. Olhava pra minha cara, como eu era velho o suficiente já naquela época, você... Mas só para reforçar, porque eu acho que a formação é fundamental. Claro. Eu acho que esse documento não significa para nada. Agora, eu lembro, isso vou esquecer, que eu estava em cartaz com uma peça, o protagonista era um ator celebrado aí da televisão, e eu lembro dele dando uma entrevista na plateia do teatro, dizendo assim, olha, eu não tenho formação nenhuma. Eu vou aprendendo na medida em que eu vou fazendo os espetáculos. Eu achei aquilo de um horror, porque se fosse eu mentiria. Eu diria que eu sou formado com DRT em algum outro... Porque é de uma desfaçatez. É um médico falando, né? Exato. Vai operar a sua cabeça. Olha, eu vou aprendendo à medida em que eu vou operando. e assim, com orgulho. Então eu uso quem está no palco, ou seja, nós, os outros atores, eu uso a direção, eu uso os espectadores... Para o meu exercício de experimento. De aprendizado experimento. E é um ator celebrado, ou seja, conhecido. Como é que a gente chegou nesse patamar? Eu não falo contra a formação. Eu sou formado pela escola, velha escola de arte dramática. Então, eu não sou contra a escola de teatro se formar. Sim. Eu acho necessário. Claro, também. Né? Mas... para ter um DRT, não. Claro. Não um curso por correspondência. Né? Mas tinha Instituto Brasileiro, na minha infância tinha um Instituto Brasileiro, Universal Brasileiro. Você fazia por correspondência. Só não tinha curso de ator. Ou as pessoas que se formaram na profissão. Porque muita gente se formou dentro do palco. Sim. Isso é outra coisa. Claro. Porque isso também é desprezado. Quer dizer, essa máquina das escolas também despreza. Claro. Uma vez eu fiz uma entrevista com a Dercy Gonçalves, que eu também sou jornalista, né? E ela disse assim, eu acho essa história de escola de teatro uma babaquice. Mas ela foi formada fazendo teatro. Claro. Uma formação muito melhor que a nossa de escola acadêmica. A própria Fernanda Montenegro foi formada no rádio e depois... Então, quer dizer... A formação não necessariamente passa por uma escola de arte dramática. Eu acho que também tem uma questão que está ligada... Porque tem instituições sérias. Sim. Tem instituições sérias, mas tem um modelo
que acaba favorecendo esse tipo de picaretagem. Então, acho que tem que um pouco também tentar entender isso, né? Que a formação é necessária e existem instituições sérias, mas existe um modelo que, infelizmente... Ô, Chico, tem dois fenômenos atuais, assim, que eu acho que dizem respeito muito diretamente ao ofício, à profissão, ao exercício da profissão de ator e tal. Coisas que estão ocorrendo nos nossos dias. A inteligência artificial, que já está usando figuras fictícias para publicidade, mesmo no cinema, eles já querem ressuscitar atores mortos, né, com o uso de inteligência artificial, ressuscitar, não literalmente, né, ressuscitar as imagens, botando eles em filmes novos e tal. Então essa coisa da inteligência artificial já pegando uma fatia de um mercado que é concorrido. E a segunda coisa é a televisão, quer dizer, você vê uma emissora como a Globo dispensando, né, não trabalha mais com um contrato, né, de atores profissionais, dispensando os atores e contratando influencers, né? Vários influencers em novelas e apresentando programa e tal. Queria que você me falasse, eu acho que é meio um ataque à profissão, assim, sabe? Queria que você falasse um pouco como você vê esses dois fenômenos. Eu acho isso tão esquisito, Sérgio, porque graças a Deus que a gente faz teatro, né? Porque isso não entra no teatro, é impossível entrar. Como é que você vai colocar uma inteligência artificial em cima do palco, né? Acho que isso valoriza ainda mais o que a gente faz. Então eu tenho certo até um ânimo. Fico imaginando. Que maravilha, já que é a mediocridade que está frequentando há muito tempo essa ideia de... E não estou falando contra não, porque a gente tem coisas muito legais na televisão e em outros veículos, mas eu lembro também, eu tive a chance e a sorte de contracenar com o Raul Cortez na televisão. E eu lembro ele dizendo que ele foi para a televisão aos 40 anos de idade, quando ele já era um ator de teatro. Ou seja, a televisão aproveitava atores. O que se fazia na televisão era uma decorrência da sua habilidade no teatro. Eu acredito nisso também. Quer dizer, o ator se forma no teatro, se forma diante da plateia, não por uma tela, né? Eu acredito nisso. Então, acho que a gente se livra um pouco dessas enrascadas todas. O problema é que talvez a coisa venha para nós em termos desses influencers, né? Não é possível que a gente aceite, ampliando aí as indignações, que uma pessoa com seguidores atraia um público e que tenha que dividir o espaço com a gente. Isso é de uma indignidade. Agradecer a presença do Chico Carvalho nesse episódio. Terá outro episódio com ele, já é bom antecipar isso. E dizer às pessoas que querem te encontrar, como elas podem saber do que você faz, qual o mecanismo, qual a sua rede, enfim. Ou que você está em cartaz. Sim, falamos tão mal das redes sociais, mas meu Instagram é @Chico Carvalho, e também o Facebook a mesma coisa, Chico Carvalho. Chico Carvalho tudo junto no Instagram, @Chico Carvalho. Bom, e aí para encerrar, a gente gostaria de avisar as pessoas que nos assistem, entrarem nas nossas redes sociais, no Spotify, no YouTube e todas as plataformas que esse podcast estará funcionando. Obrigado.